Brasilinas e brasileiros, o Brasil finalmente chegou naquele ponto em que até o crime organizado está mais globalizado que o Itamaraty. Pois é, o governo do Rio de Janeiro entregou há 8 meses um relatório para o governo de Donald Trump. Sim, aquele que o Lula chamou de nazista, mas agora vai rastejando aos pés. Esse relatório mostra que o Comando Vermelho já atua nos Estados Unidos. Sim, o tráfico brasileiro agora tem filial internacional. A exportação que mais cresce no Brasil é o crime. O documento foi feito pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio e entregue direto no consulado americano. Ele mostra que a facção expandiu os negócios para a América do Norte e continua tocando o terror aqui em casa. O objetivo? Aumentar a cooperação com os Estados Unidos e pedir sanções da Casa Branca contra os chefões do Comando Vermelho, via Departamento do Tesouro Americano, aquele famoso OFAC, que é o pesadelo de quem tem dinheiro sujo. O que acontece, né? Eu apurei junto com uma fonte alta do governo do estado do Rio de Janeiro, que foi entregue neste ano, há mais ou menos 6 meses, um relatório elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para o consulado do Rio de Janeiro, o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Uhum. Dizendo o que, basicamente? Dizendo que o Comando Vermelho atua nos Estados Unidos também, em outros tantos países, portanto se configura como uma organização transnacional e pratica ações terroristas, no entendimento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse relatório foi entregue a autoridades do governo Donald Trump. E aí qual que é o objetivo? Ampliar a cooperação e que, de algum modo, isso evolua para que seja considerado o Comando Vermelho, por parte dos Estados Unidos, uma organização terrorista. E aí possa ser alvo de sanções. Mas aí tem essa aproximação do governo do Rio com o que vem pensando o governo Trump. E todas as operações do governo Trump aqui na América do Sul, mais recentes, Venezuela e Colômbia, têm diretamente a ver com essa relação. Tanto que o Cláudio Castro hoje falou, é uma organização narcoterrorista. Uhum. É a mesma expressão que o Trump e o governo americano têm utilizado. Ou seja, se o governo brasileiro não faz nada, Trump pode fazer. E com sanção econômica, o traficante chora, o banco congela e o Lula reclama. Mas o mais interessante é que isso se encaixa direitinho na política americana atual. Desde o começo do mandato, o Laranjão tem uma diretriz clara: classificar cartéis de droga internacionais como organizações terroristas estrangeiras. Foi com essa base que ele justificou ações duras contra a Venezuela e a Colômbia. E agora, adivinha quem tá na fila? Exato, o bananinho do Lula! Parabéns, Brasil! Nem precisa tentar! O país está se especializando em chamar a atenção por motivos errados. Enquanto isso, o governo brasileiro, aquele que não sabe se defende traficante ou se senta no colo deles, se recusa a fazer o óbvio: reconhecer que o PCC e o Comando Vermelho são grupos terroristas. O mundo inteiro está vendo a ameaça geopolítica, mas aqui dentro o governo finge que é questão social. Porque, claro, para o Lula, o bandido é sempre vítima da sociedade e a sociedade é sempre a culpada por existir. Enquanto o traficante domina território, impõe toque de recolher e solta a bomba de drone, o governo está preocupado em não estigmatizar. E o resultado está aí. O crime governa e o governo se ajoelha. O Brasil virou um país onde o cidadão de bem é refém e o criminoso é eleitor em potencial. E por que o governo não quer chamar de terrorismo? A explicação é genial. Segundo o próprio governo Lula, o Comando Vermelho e o PCC são sim organizações criminosas, mas não terroristas, porque não tem motivação religiosa ou de ódio. Olha só, então se o traficante atira em policial, explode carro e domina bairro inteiro, mas não grita "Alá é grande", tá tudo bem. É só empreendedor informal da violência. Mas tem mais. O governo também teme que, se admitir que há terrorismo no país, o Brasil vire um pária financeiro e perca investimentos estrangeiros. Em outras palavras, melhor deixar o tráfico dominar o Rio do que o dólar deixar de entrar. A ideologia petista é simples. Se o bandido é bom para os cofres, vira patrimônio cultural. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi o porta-voz do absurdo. Ele disse que a classificação de grupo terrorista envolve subjetividade e que, para evitar isso, a lei brasileira só considera terrorismo quando há motivação ideológica ou política. Ou seja, segundo o ministro, dominar território, cobrar imposto e criar lei própria não é motivação política. É apenas empreendedorismo violento.
E aqui entra a parte cômica, se não fosse trágica. O mesmo regime que diz que o Comando Vermelho não é terrorista, chamou os velhinhos de 8 de janeiro de terroristas imediatamente. Tá lá em decisão de 2023 do Xandão. Ele chama aquelas tias e tios desarmados de terroristas. Agora vê se ele já falou isso do PCC ou do CV. O vovô que bateu panela na frente do Congresso é mais perigoso para o Estado brasileiro do que o cara com um fuzil em cima do morro. Parabéns, Xandão! Você conseguiu redefinir o conceito de terror. E claro, a Globo News não podia faltar na festa da inversão moral. O comentarista Demétrio Magnoli, sósia do Tropeço, sempre pronto para agradar o patrão de 9 dedos, correu para dizer que o governador do Rio usou o termo narcoterrorista de maneira equivocada. Eu quero me concentrar na expressão usada pelo governador Cláudio Castro, narcoterrorismo. Essa expressão foi emprestada diretamente de Donald Trump, que a utiliza nas suas ações no Caribe, nas ações dos Estados Unidos no Caribe, de bombardeio de lanchas de supostos traficantes. Em primeiro lugar, ela é uma expressão errada. Terrorismo é sempre, por definição, uma ação que visa objetivos políticos. O terrorismo se utiliza da violência para provocar o pânico na sociedade, de tal forma a que o governo, as autoridades façam ou deixem de fazer alguma coisa no campo da política. O terrorismo utiliza da violência para provocar pânico na sociedade. A população do Rio de Janeiro não parece suficientemente aterrorizada para o comentarista? Ele mesmo se contradiz, é impressionante. O Demétrio está usando a definição antiga de terrorismo, que exigia ideologia formal. Só que narcoterrorismo é categoria reconhecida hoje pelos Estados Unidos, pela ONU e pela América Latina. Quando um grupo usa violência para controlar território, impor regras, cobrar tributo e restringir o Estado, isso já é poder político, independentemente de ter bandeira partidária ou não. No Rio, o tráfico faz tudo isso. Domina a área, impõe lei própria, cobra imposto, treina exército particular e impõe toque de recolher e decide quem vive e quem morre. Se isso não é política, é o quê? Serviço público terceirizado? O objetivo é político, ou pior, é tomar o lugar e governar no lugar do poder legitimamente eleito. Facções atentam contra o Estado democrático de direito. Os fatos são claros e destroem a narrativa. Todo mundo com mais de 2 neurônios estava comemorando a ação dos policiais. Na internet, as pessoas estão chamando o Lula de o presidente dos traficantes. É uma definição que tende a se perpetuar. E, convenhamos, é um título coerente com o histórico da turma. Para tentar limpar a barra, a Globo News montou um verdadeiro carrossel da insanidade. Uma fila de especialistas em segurança pública, cada um com mais cara de militante do PSOL que o outro, explicando que é errado reagir a tiros de traficante. Todos com ar de professor universitário com pronome neutro que não toma banho e que nunca pisou numa favela. Mas aí, fora da Globo News e em canais como a Timeline, o Antagonista e até a CNN, veio a voz da experiência. O ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, aquele que viveu o que eles só leem.
E ele desceu o sarrafo. É preciso esclarecer um fato que talvez quem está fora do Rio de Janeiro não saiba. Anteontem, o Comando Vermelho invadiu uma favela da facção rival do Terceiro Comando, na Quitanda, subúrbio ali do Chapadão, né? Perto da Pavuna. E nessa invasão foram 70 bandidos do Comando Vermelho. Uma senhora de 60 anos foi assassinada, um jovem de 30 anos também foi assassinado, sem nenhuma ligação com o tráfico. O DOCA é o líder do Comando Vermelho, ele ativamente ele participa da organização, planejamento e da decisão dessas invasões. Então, a operação de hoje, além do intuito de tentar prender o DOCA, de tentar desarmar o Comando Vermelho, recuperar território, ainda tinha um intuito também de evitar que a comunidade da Quitanda fosse invadida novamente hoje ou amanhã, tá? E me abala um pouco, Felipe, já deixando uma mágoa aqui transparecer, já vejo algumas análises de sociólogos, antropólogos, jornalistas, que não colocavam pé numa favela, que já dizem que faltou inteligência na operação. Eles alegam que quando morre muito bandido é porque não tem inteligência, quando morre um policial é porque não tem inteligência. Mas no final de uma análise de dados, você tem o dado, tem a identificação dos bandidos, localização dos paióis, você tem as rotas de fuga, você tem que planejar a execução, e é uma ação de força. Então, a morte de bandidos e a morte de policiais não necessariamente significa ausência de inteligência. Foi uma operação planejada ao longo de 1 ano, 12 meses, com muitas imagens, com localização de paióis já definidos, com rotas de fuga já apontadas, inclusive equipes do BOPE estavam na área de mata. Mas é uma decisão da sociedade. Temos que ir lá buscar esses fascínoras, esses assassinos, né? Traduzindo o que ele disse, inteligência virou fuga para barrar o tema e deixar tudo como está. O universo de especialistas está inundado de pessoas viciadas em dizer o quanto soluções são complexas e não podem ser atingidas. E isso os faz se sentirem mais inteligentes. Que tal só cortar o nó? Só que tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo vagabundo. O Rodrigo também falou verdades na CNN. William, eu peço até depois que você reveja a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF, ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, eu estava esperando que algum jornalista levantasse a mão. Não, ministro, não é o que diz o artigo 144 da Constituição Federal. O senhor está equivocado, né? Mas nenhum jornalista também teve a capacidade de enfrentar o ministro Lewandowski aí naquele momento, né? Existe uma crise humanitária em Fortaleza hoje, ignorada por boa parte da imprensa do Brasil, que é o êxodo urbano de guerra. São milhares de famílias expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho diz, você não mora mais aqui, eu vou alugar sua casa para alguém. Existe uma verdade também que ninguém comenta. Essas facções não sobrevivem mais de maconha e cocaína, elas sobrevivem da exploração do território, né? E aí você inclui o cigarro paraguaio, o sinal de TV, de internet do Comando Vermelho, que é o CVNet, o botijão de gás hiperfaturado, a extorsão à padaria, a extorsão ao açougue, a extorsão ao vendedor de churrasco. Há 2 semanas, William, um jovem que vendia churrasco em Fortaleza foi assassinado porque não pagou R$1.000 da caixinha do Comando Vermelho no bairro, né? Então essa é a nova dinâmica do crime que, sinceramente, eu acho que Lewandowski ignora, sabe? Bravo! Pimentel esteve muito requisitado e também apareceu na revista Timeline. Seria um absurdo dizer que eles, além do crime de narcotráfico, além de tudo isso, é uma insurreição armada e um Estado paralelo? Eu tenho Porque certeza... aí sim seria violação do Estado de Direito, coisas que acusaram Felipe Martins disso, acusaram Daniel Silveira disso, acusaram a mim, o Paulo Figueiredo disso, e os narcotraficantes não podem ser enquadrados nesse crime? Eu tenho certeza que essa discussão não é nem mais ideológica, é de caráter prático. É exatamente o que você falou. Eles estão atentando contra o Estado Democrático de Direito o tempo todo. Eles estão estabelecendo toque de recolher, eles estão cerceando o direito de ir e vir, eles estão acabando, Alain, com a própria economia local. Porque todo morador de favela que é empreendedor, no Comando Vermelho hoje, está pagando taxa. Um homem se desdobrando e se multiplicando para enfrentar o exército de desinformantes da Globo News e da velha mídia em geral. Perfeito. Enquanto isso, o secretário de Segurança do Rio admite o óbvio. Não conseguimos enfrentar sozinhos 9 milhões de metros quadrados de desordem urbana. 9 milhões. Isso não é comunidade, é um país inteiro dentro do país.
Barricadas, fuzis, drones, leis paralelas, isso é insurreição territorial. É uma força que substitui o Estado e governa pela bala. E o governo federal assiste tudo isso com a mesma energia de um gato dormindo no sofá do Alvorada. Eis a verdade. O Estado perdeu o controle de partes do território nacional. E o que é perder território para grupos armados? É perder soberania. Isso é o conceito exato de ameaça à segurança nacional. Mas para o PT é só complexidade social. Complexo é o Brasil sobreviver com essa elite política. Até William Wack, na CNN, admitiu: o crime organizado brasileiro já é visto como risco geopolítico pelos Estados Unidos. O crime organizado brasileiro já é visto também como fator de risco geopolítico para os Estados Unidos, entre outros. Claro, Washington pressiona o governo brasileiro, entre outras coisas, a reconhecer organizações como o PCC ou o Comando Vermelho como organizações terroristas e a militarizar seu combate. É o que os americanos estão fazendo ali no Caribe agora e no Pacífico. Sem Lula, estava viajando, voltando da Malásia, a Casa Civil reconheceu o peso dos acontecimentos hoje no Rio e organizou uma reunião de ministros para monitorar os desdobramentos da operação policial. A coisa é grave. Entre os ministros estava também o chefe de marketing do governo. Ou seja, o tráfico do Rio agora é pauta da Casa Branca. Parabéns de novo! Nem o PCC imaginou virar assunto do Departamento de Estado americano. Acabei de sair de uma reunião com um analfabeto. E sabe o que é mais nojento? O governo federal está usando o caos no Rio como oportunidade política. Sim, o PT viu na tragédia uma chance de centralizar mais poder. O ex-presidiário e consultor informal José Dirceu já apareceu para culpar o governador Cláudio Castro, dizendo que é a falência da gestão estadual. Enquanto isso, Lewandowski insinua que o governador devia renunciar. Repare no roteiro. Primeiro criam um problema, depois vendem a solução. É o velho manual autoritário de Brasília, versão tropical. O poder político federal abandonou o Rio de Janeiro. Pior, parece até trabalhar para transformar o caos em laboratório de controle. É o velho lema do socialismo autoritário. Crie o problema, ofereça a solução. Só que a solução deles é sempre mais Estado, mais poder central e menos liberdade. Sob o governo Lula, o tráfico virou ferramenta de poder. Não é mais um problema, é um ativo político. Onde o Estado se enfraquece, o PT se apresenta como mediador do caos. O traficante domina, o povo sofre, o governo negocia. É o tripé da nova república das facções. O Rio virou laboratório de poder. Um lugar onde se testa até onde o crime, a política e a ideologia podem andar juntos sob o manto da democracia. Mas uma democracia que convive com terroristas armados e juízes amedrontados não é democracia, é refém. A luta dos policiais fluminenses é, na verdade, a luta de todo o Brasil. Contra o crime, contra o aparelhamento do Estado e contra a covardia institucional de quem chama bandido de oprimido e cidadão de extremista. O que se passa hoje nas ruas do Rio é mais do que desordem. É o ensaio de um golpe silencioso, planejado, disfarçado de caos espontâneo. Um golpe que não precisa de tanque, porque tem omissão. Um golpe que não precisa de farda, porque tem toga. E um golpe que, como sempre, tem as digitais do Foro de São Paulo. O Rio de Janeiro é só o campo de testes, mas o verdadeiro alvo é o Brasil inteiro. E quando o crime manda mais que o Estado, quando o medo vira política pública e quando a justiça tem medo de dizer o nome do terror, então, meus amigos, o terror já venceu. A solução começa nas mentes das pessoas e ela é uma só. Menos Wagner Moura, mais Capitão Nascimento.